Olá, tudo bem? Estamos de volta. Fique agora com um dos... Amor e vida dou a ti, Jesus, pois lá na cruz por mim verteste sangue carmesim, meu Deus e Salvador. Amor e vida dou a ti, que foste a cruz sofrer por mim. Amor e vida dou a ti, Jesus, meu Salvador. Salvaste, isto sei, a minha fé em ti porém, feliz agora viverei contigo, meu Jesus. Amor e vida dou a ti, que foste a cruz sofrer por mim. Amor e vida dou a ti, Jesus, meu Salvador. Tu que morreste sobre a cruz, concede-me, Senhor Jesus, que sempre ande na tua luz, em santificação. Amor e vida dou a ti, que foste a cruz sofrer por mim. Amor e vida dou a ti, Jesus, meu Salvador. Bem, se não é inscrito no canal, Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. roda A vinheta! Aê! Muito bem, estamos de volta trazendo aqui um conteúdo acerca da lição CPAD. Nesse momento, a lição nova deste primeiro trimestre de 2023. Cujo tema geral é avivamento, não é? Tudo relativo, todos os temas das 13 lições relativas a avivamento. O tema geral, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estamos fazendo uma apresentação da lição. Veja aí o menu de opções, o cardápio. Primeira lição, o avivamento espiritual. Segunda lição, o avivamento no Antigo Testamento. Lição número 3, o avivamento no Novo Testamento. Lição 4, o ministério avivado de Jesus. Lição número 5, o avivamento na vida da igreja. Lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. Lição 7, Estevão, um mártir avivado. Lição número 8, o avivamento espiritual no mundo. Lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Lição número 10, o avivamento na vida pessoal. Lição número 11, o avivamento e a missão da igreja. 12ª lição, vivendo no Espírito. Lição número 13, aviva, ó Senhor, a tua obra. Muito bem. Primeiro trimestre de 2023. Comentarista desta lição é Linaldo Renovato. Mais uma vez. Não é verdade? Lição número 1. O avivamento espiritual é o tema. O texto áureo está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verdade prática, humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento. Muito bem, leitura diária de segunda a sábado, temas importantes. A leitura bíblica em classe está no livro, ou em 2 livros, né? Segundo as Crônicas, capítulo 7, verso 12 ao 15, Ageu, capítulo 2, versículo 5 ao 9. Temos hinos sugeridos pela lição número 5, número 358 e 363 da harpa cristã. A palavra-chave desta lição de hoje é avivamento. Como já diz, faço minhas as palavras de um pastor muito conhecido quando ele diz: avivamento é uma questão de sobrevivência. Muito bem. O avivamento espiritual é o tema desta lição, hein? Interessante. O que é avivamento? Né? Será que avivamento é a mesma coisa que movimento? O avivamento traz movimento, né? Mas o movimento não traz avivamento, né? Deu para pensar nisso aí? Avivamento não tem uma fórmula mágica, né? Não são campanhas, 7 semanas. Não. Na lição de hoje está dizendo, e é verdade, que o autor do verdadeiro avivamento espiritual não é o homem, não é o diploma do homem, não é o conhecimento do ser humano. O verdadeiro avivamento espiritual vem de Deus, né? É Deus que aviva. Por isso que o profeta disse: aviva ao Senhor a tua obra. Ele poderia ter dito: Senhor, levanta um profeta aí para avivar a tua obra. Ou pedisse a qualquer um, sacerdote ou profeta da época: aviva essa obra. Não, a obra é do Senhor, por isso quem aviva a obra é o Senhor. Então, o genuíno avivamento vem de Deus. Muito interessante este fato, porque existe o avivamento carnal, que é nada mais do que um movimento, e muitos que existem por aí chegam a dizer também que existe o avivamento diabólico, né? Parece que é Deus, mas não é Deus. Falsos profetas, né? Movimentos que querem trazer a impressão de que há um avivamento naquele lugar, mas é apenas movimento, fogo estranho, né? Muito bem. O que é avivamento espiritual? Né? Avivamento espiritual, será que é rodopiar no poder? Será que quando há o avivamento é porque as pessoas gritam muito, pulam muito, o aviãozinho corta os laços? Será que isso é avivamento? Né? Embora que o verdadeiro avivamento, né, traz poder, né, e um despertamento. Avivamento espiritual, em primeiro lugar, o avivamento espiritual, no primeiro tópico, ele é uma intervenção de Deus. Então, se o avivamento é espiritual, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. É verdade, então o avivamento vem de Deus. Muito bem. Apocalipse 13:20, o autor da lição destacou aqui, nesse primeiro tópico, que diz, né? O Senhor está de fora, está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Alguém pensa que esse versículo é para os pecadores, mas esse versículo se refere a uma das igrejas, as 7 igrejas da Ásia, que Deus estava do lado de fora, né? Muito bem. Quando há lugar para Deus operar, o avivamento acontece. A pré-condição para o avivamento, segundo ponto do primeiro tópico. A Bíblia nos mostra que a situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Aquela questão. Bom seria que não fosse assim, né? Porque às vezes só se procura Deus no limite,
Só se procura a Deus por última opção, né? E está lembrado que o vinho acabou. Antes do vinho acabar no casamento, em Caná da Galileia, ninguém procurou Jesus. Só procuraram Jesus depois que o vinho acabou. Não deixe o vinho acabar para procurar Jesus. Seja avivado hoje, ontem, hoje e até a volta de Jesus. Muito bem. O terceiro, ainda está no primeiro tópico. Ainda tem um ponto aqui muito interessante. Ou não. Vamos para o segundo tópico da lição. Apenas um panorama da lição, né? Não dá tempo de trazermos tudo aqui. Segundo tópico, as condições para o avivamento espiritual. Há umas condições. Qual? Uma crise, humilhação diante de Deus, orar e buscar a face do Senhor, conversão sincera dos pecados. Há condições para que o avivamento aconteça, né? Diante de uma crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, né? A tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Essas calamidades climáticas não estavam acontecendo, mas ele disse: se acontecer, se eu cerrar o céu para que não chova, o povo que vivia praticamente da agricultura, se não chove, o que plantou não nasce para colher, né? Atinge a economia, atinge a alimentação, né? Então, se eu cerrar o céu para que não haja chuva, não estava acontecendo ainda, mas ele disse: se acontecer. Mas tem uma coisa: agora, se o meu povo se humilhar, se converter, o avivamento vai acontecer, né? Eu ouvirei do céu. Humilhação diante de Deus, no lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas. A humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira condição: humilhar. Se humilhar diante de Deus é você reconhecer que você não pode e quem pode tudo é Ele. É você reconhecer que o seu diploma não vale diante de Deus. Seu diploma não expulsa demônios diante de Deus. O seu conhecimento não resolve. Mas se humilhar diante de Deus, depois orar. Não tem avivamento sem humilhação. Não tem avivamento sem orar e buscar a face do Senhor. Não tem avivamento sem se converter dos seus pecados. Não é? É se converter, é mudar a rota. A conversão é isso. Convergir, fazer uma conversão. Você está indo naquela estrada e você faz a volta, você está fazendo uma conversão. Você está mudando a rota, o caminho. Então, se converter é isso. Estava no mundo, né, vivendo aí com a sua vida do jeito que você quer, né? Às vezes o adversário de nossas almas está dirigindo teus caminhos, mas o caminho é Jesus. Aí você faz a volta, você faz uma conversão. Muito bem. A situação espiritual de Judá, terceiro tópico. A necessidade de um avivamento espiritual. Há uma necessidade. Será que há necessidade de um avivamento espiritual na tua igreja, na tua casa, na tua família, na tua comunidade? A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertaram a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo não ouviu as divinas advertências. Em Amós 2:5, Isaías 6, versículo 11, 8 e o versículo 7. Veja, primeiro, houve a destruição do templo. Eles ignoraram a voz do Senhor e por isso o povo também foi levado para a Babilônia como cativo. O templo foi destruído. Eles achavam que o templo não poderia ser destruído porque o Senhor disse: agora estão atentos meus olhos e meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Logo eles achavam que poderiam viver de todo jeito e não seriam punidos. E ninguém ia destruir o templo. O profeta dizia: olha, vai vir destruição. E eles: não, o templo ninguém mexe.
que a casa de Deus é a casa do Senhor. Mas sabemos que templo e morada do Espírito Santo somos nós. Não é? Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas a habitação de Deus somos nós. Muito bem. Por causa da desobediência, de não dar ouvido à voz de Deus, veio a destruição do templo. Não é? Logo após, houve um chamado para reconstruir o templo. Né? A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois eles não sentiam falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Por quê? Quando voltaram, ao invés de reconstruir o templo do Senhor, o lugar para adoração, eles se preocuparam em ajeitar as suas próprias casas. Eles ajeitaram, confeccionaram, enfeitaram e só se preocupavam em ornamentar a sua própria casa e a casa do Senhor desprezada. Né? Logo, Deus, por meio do profeta Ageu, cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo, que o exército babilônico destruíra. Ageu 1 e 2, 8 e 9. Muito bem. Deus chama homens para realizar a sua obra. Né? O povo, pois exílio, se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo de Zorobabel. O governador, né? Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. Esse Josué não é Josué de Moisés. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. É interessante que esse templo de Zorobabel não teve a mesma glória. Depois que o templo ficou pronto, o templo de Zorobabel não se comparava na sua arquitetura, na sua beleza, ao templo de Salomão. O templo de Salomão tinha ouro, prata. Era um templo luxuoso e chamava a atenção. E a glória de Deus desceu no dia da inauguração. O próprio Deus achou tão lindo o templo de Salomão que foi para a inauguração. Né? Mas quando eles reconstroem esse templo lá de Zorobabel, esse segundo templo não é bom. A vista dos olhos humanos do templo não é bom, não é bonito, não chama atenção. Tanto é que eles ficaram tristes quando viram que era um templo feito por madeira. As pessoas construíram, mas não ficaram satisfeitos. E ainda vem a palavra do profeta Ageu: a glória do segundo templo será maior do que a da primeira. Por que o segundo templo? Porque o primeiro templo foi de Salomão, o segundo de Zorobabel. O terceiro templo não existiu ainda. O terceiro templo é o de Herodes, chamado Templo de Herodes, porque Herodes pegou o templo de Zorobabel e ampliou. Então, este terceiro templo que alguém diz, o templo de Herodes, não é de Herodes, é de Zorobabel, ampliado 3, 4 vezes mais. Não é? Então, por que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Ora, a primeira casa de Salomão tinha luxo, tinha glória, tinha ouro, tinha prata, era muito luxuoso. E o templo de Zorobabel, comparado com a glória do templo de Salomão, era um templo pobre, de madeira, não tinha luxo, não tinha ouro, não tinha prata, não chamava atenção. Como é que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira? É onde nós vemos aqui, o desejado das nações e a glória da casa. Não é? Quando Jesus entrou no templo que Salomão ampliou, quando Jesus entra, a glória é maior, porque é o Rei dos Reis. O Salmo diz o seguinte: abre-te, ó portas eternas, para entrar o Rei da Glória. Aí há uma pergunta no céu: quem é este Rei da Glória? Aí alguém responde: é o Todo-Poderoso, é Jesus. Né? Então, a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, porque a primeira casa não tinha Jesus. A primeira casa tinha ouro, tinha prata, mas não tinha Jesus. A primeira casa foi feita por homens,
não é? A primeira casa tinha luxo, mas a primeira casa não tinha o Filho de Deus, né? O Rei da Glória. Entrou na segunda casa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:6 até o 9. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era crente na nossa linguagem, não era servo de Deus. Ele era o rei da Pérsia, né? Mas foi levantado pelo Altíssimo para executar os seus planos de libertação do povo israelita. Então não precisa para Deus usar. Aí tem um irmão que diz que ele usa até o macumbeiro. Ele usa quem quer, na hora que quer, a criatura que ele quer, a baleia, um grande peixe. Ele usa água para matar um grande exército. Ele usa o que ele quer, ele faz como quer. Né? Não se atemorize, não fique admirado se Deus usar alguém que não serve a Ele para te abençoar. Ou se Deus te usar para abençoar também alguém que não serve a Ele, não tem problema. Deus, Ele faz como Ele quer. A promessa de Deus a Ciro, Deus ainda faz promessa a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Isaías 45, verso 1 ao 3. Ciro liberta Israel do cativeiro logo no início do seu reinado. O rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as promessas que anunciavam o fim do cativeiro. Jeremias 25, verso 12. Muito bem, já encerrando a conclusão do tempo. Ora, com a graça de Deus, por meio de Ciro, levas de israelitas voltaram para Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Né? O templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída. Né? Assim, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Há necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento. Tem igreja fechando, templo fechando, pessoas indo embora, pessoas desistindo da fé. Né? Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristão e de igreja era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. A igreja é para avançar. Né? Muito bem. Apenas um panorama desta lição. Que Deus continue nos abençoando. Fique conosco este trimestre. Procure uma escola dominical mais próxima da sua casa. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, avivamento é uma questão de sobrevivência.